da sabedoria superior do amor, da bondade, da luz, ao qual todos nós estamos imersos pelo fluido cósmico divino que preenche esse universo infinito. E nós, na nossa escola planetária, no nosso planeta Terra, ainda um planeta de provas, de expiações, de reparações, necessitamos tanto de buscar na nossa intimidade a conectividade com o nosso modelo, com o nosso guia, o farol das nossas vidas, o nosso amado Mestre Jesus, o sublime Galileu, que aqui reencarnou conosco para exemplificar e vivenciar as leis divinas, para que pudesse ser a baliza, ser o modelo que nós temos que seguir na nossa caminhada de aprendizado de amor. Buscando sempre Jesus, com simplicidade, no seu amor, algumas recomendações e alguns exemplos, e que sempre, perdoe-me, né, eu acabo repetindo, porque eu necessito tanto também dessa sintonia, quando ele disse, nem só de pão vive o homem, mas do alimento do Espírito. E o pão para o alimento do nosso corpo físico, nós, ao longo desses milênios, já temos aprendido a cuidar melhor, a selecionar melhor. E estamos numa luta imensa para selecionar o alimento dos nossos espíritos, que resume nos sentimentos, nos propósitos, nos desejos que mantemos a maior parte do dia na nossa intimidade. Oh, meus amados, como temos alimentado os nossos espíritos? Temos conseguido ter olhos de ver, coração de sentir o de melhor? Temos mantido evolutivo de transição, de mudança na intimidade, de aflições. Temos conseguido alimentar os nossos espíritos com a sintonia da resignação, da paciência, da compreensão, da tolerância e principalmente da imensa alegria de viver. Então, meus amados, vamos todos nós, na intimidade dos nossos corações, nas nossas aflições, nas nossas dúvidas, elevar os nossos pensamentos a Jesus agora, aos benfeitores amigos, os espíritos amorosos e bons que patrocinaram a nossa reencarnação. Senhor Jesus, benfeitores amigos, mais uma vez estamos reunidos pelo fio dos nossos pensamentos, essa manhã de hoje. Em primeiro lugar, Senhor, queremos enviar as nossas vibrações de amor e de alegria e de gratidão por tudo que tem concedido às nossas vidas, por estarmos reencarnados na ambientação reencarnatória que necessitamos, com os espíritos que necessitamos estar envolvidos nos nossos campos vibratórios de amor, pelos talentos que o Senhor nos concedeu, da inteligência, da visão, do tato, do olfato, de tantos recursos sublimes. Por isso, Senhor, em primeiro lugar, que mesmo que ínfimo ainda o nosso amor, possam chegar ao vosso coração, agradecendo a tudo. Mas também, Jesus, a cada dia somos mais conscientes das nossas necessidades, do quanto ainda temos que vencer em nós mesmos os impulsos, as vontades, os desejos, as
inclinações insistem em fazer parte ainda dos nossos pensamentos, em fazer parte dos nossos sentimentos. Por isso aqui estamos nessa manhã, Jesus, a rogar-lhe a sua ajuda, o seu amparo, o seu amor. Por isso, Jesus, ajuda-nos para fazer cessar em nós a crítica, o julgamento, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Jesus. Enchendo os nossos corações de alegria e de amor. Que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos sermos mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e bondosos. Enfim, Jesus, ajuda-nos, para que sejamos instrumentos do seu amor, porque sendo assim renovamos as vibrações íntimas dos nossos corações, sendo o Senhor, para quem quer que seja que se aproximar de nós, nem que seja por um segundo, ou que conviva no nosso ambiente por muitas horas, sejamos estímulos de vibrações de alegria, de esperança, de bondade, de serenidade e de paz. Que assim seja, ó Mestre amado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre, né? Estamos aqui com o nosso Evangelho da nossa doutrina de amor e de paz e de luz. O nosso Evangelho segundo a doutrina espírita. E, como sempre comentamos aqui, né? A estruturação do Consolador prometido por Jesus a estar conosco, a nos tirar o véu dos nossos olhos, a clarear nas nossas consciências, criatura divina que somos. O propósito de estarmos reencarnados. E o que temos que fazer aqui para cumprir os propósitos da nossa reencarnação. Que essa nossa doutrina de amor, de paz e de luz, o Consolador prometido pelo Mestre, está conosco há mais de 150 anos. E para que possamos compreender um pouco melhor, né? Entendemos que a doutrina, ela foi estruturada na filosofia, na ciência e no sentimento de religiosidade. Então, nós temos os 5 livros da doutrina espírita que estruturou um novo modelo de evolução moral dos nossos espíritos. O livro dos Espíritos com filosofia, o livro dos médiuns com a ciência, que veio tirar o véu dos nossos olhos em definitivo, daquilo que seria sobrenatural, a comunicação entre os espíritos que estão encarnados com os desencarnados, toda a vivência que nós temos constantemente com os espíritos encarnados e com os espíritos desencarnados, esclarecendo para nós a ciência, como, por exemplo, das comunicações entre esses dois planos, dá ainda uma oportunidade para que nós pudéssemos compreender o livro dos médiuns, a ciência da doutrina espírita, mostrou como que se processa a materialização e trouxe para nós, então, essa estruturação de entendimento. E o terceiro livro, que é, então,
Como que nós vamos fazer a conectividade do Espírito Divino que somos com o amor de Deus, nosso Pai. Deus de infinita misericórdia, de infinita bondade, de infinita justiça, de infinito amor. Então, o Evangelho é o nosso consolo, a nossa conectividade. Então, nesses 3 livros, para que nós não tenhamos fé cega, para que nós tenhamos uma fé raciocinada, esses 3 livros estruturaram um novo entendimento para o espírito imortal na nossa escola planetária. E como fomos educados por milênios sobre céu e inferno, Jesus, com a equipe do Espírito de Verdade, trouxe-nos o livro, inclusive com esse título, O Céu e o Inferno, mostrando que céu e inferno não é um lugar físico específico, é um estado de sentimento na intimidade dos nossos corações. Então, por exemplo, ligado aos fios dos nossos pensamentos, por essa tecnologia, talvez algum dos nossos irmãos no momento evolutivo que está vivendo na sua intimidade, extremada dificuldade, que podemos, assim, colocar como vivendo o inferno íntimo. Assim como dezenas poderão estar nas suas casas, onde estão, mas vivendo na sua intimidade, momento de paz e de serenidade, um céu nos corações. Esse livro também é muito grandioso porque ele vem mostrar para nós que as leis das recompensas, das penas e dos gozos futuros, mostrando para nós a rapidez que é uma reencarnação e mostrando para nós, entre dezenas de testemunhos de espíritos que deixaram os corpos e que foram entrevistados por Allan Kardec, dirigidos e amparados pelo Espírito de Verdade, contando-nos como foi após deixar o corpo físico. Então, vocês estão percebendo que vem estruturando para nós um novo momento. E o 3º livro, o 5º livro, a Gênese, que conta para nós desde a formação da matéria da aglutinação do nosso sistema solar. O propósito de nós, espíritos divinos, já está conectado a essa necessidade e tendo o Mestre como o direcionador de todos os detalhes dessa natureza divina de Deus, que Jesus materializou com o seu amor a nos trazer essa oportunidade grandiosa de evolução. Então, meus amados, vamos lá. Como temos estudados aí, hoje nós estamos no capítulo 11. Viemos estudando aí os capítulos das Bem-aventuranças. E olha que interessante a estruturação do Kardec no Evangelho, que é esse passaporte para o amor, ou seja, para o infinito da felicidade. E esse capítulo é bastante intrigante, porque ele é amor, amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o título. E como é que foi estruturado, então? O mandamento maior. Depois, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. E depois, dentro das instruções dos Espíritos, a lei do amor, o egoísmo, a fé e a caridade. Caridade para com os criminosos. E deve-se expor a vida por um malfeitor? Bem, meus amados, esse capítulo aqui, então, vem trazer para nós, enfim, como que nós temos que fazer, como que nós temos que vivenciar o nosso dia a dia, a nossa vida, para que possamos entrar em sintonia com o código divino do amor, que está gravado em nossas consciências desde quando fomos criados. Qual é o único caminho, o único recurso para a elevação moral do nosso amor, se não for amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo?
Mas como, na prática, fazer isso no nosso dia a dia? Esse é, então, um grande desafio, porque ele é o caminho da nossa redenção. E aí, continuando a leitura, né? O mandamento maior. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Então, fariseus, sabido que ele, né, que Jesus, tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe uma questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e espírito. Este é o maior mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Bom, vamos refletir um pouquinho, né? Nessa colocação de Jesus. Então, resumindo, o que Jesus ensinou para nós nessa oportunidade? Observarmos, até hoje ainda continuam semelhantes aos fariseus da época, né? Porque se nós percebermos aqui, eles foram procurar Jesus não para ter esclarecimentos educativos, mas para tentar, como dizemos assim, fazer a ele uma pegadinha, colocar ele em um momento delicado. E nós continuamos vendo isso hoje, né, com todo respeito aí aos órgãos de imprensa, né, as pessoas indo fazendo pergunta para as autoridades, não para um processo educativo, mas para tentá-las, pegá-las nas suas fragilidades. E na nossa intimidade? Que tipo de pergunta fazemos às pessoas que convivem conosco todo dia, que convivem no nosso ambiente de trabalho? Porque é aí que nós vamos começar a estruturar o entendimento do amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amados, fazemos uma reflexão. Como está na nossa intimidade a cada manhã, como um ciclo divino de renovação, de oportunidade, que a cada dia que amanhece no nosso ciclo, né, renova a oportunidade de aprendizado e de amor. Como é a cada manhã a nossa conectividade com a primeira lei divina? Sentimos realmente felizes, conectados com o propósito divino para nossas vidas? Damos o valor em tudo que temos e agradecemos? Porque o que é amar a Deus se não for sentir Deus em nossos corações? Porque não dá mais para acreditar em Deus e ter fé em Deus. É preciso sentir. Mas como sentir Deus se eu nem compreendo nem a minha reencarnação? Se eu não compreendo nem o propósito das minhas aflições, das minhas provas? Se eu não compreendi o que estruturou eu recomeçar e fazer de novo com um novo corpo e um novo ambiente? Aí como é que eu vou amar o meu próximo, então? Como é que eu vou olhar para aquele que está do meu lado, na minha casa, com amor e com alegria por estar comigo? Como é que eu vou amar aquele que passa no carro, no farol, junto comigo? Como é que eu vou amar aquele que trabalha comigo, talvez, na mesma sala? Se eu não entendi, se eu não trabalhei na minha intimidade a primeira lei divina, que é amar a Deus sobre todas as coisas. A cada manhã eu busco na minha intimidade sentir o Espírito Divino que sou e passo uma reflexão. Como é que foi elaborado o meu projeto reencarnatório?
dentro da minha anterioridade, das minhas experienciações? Qual foi o propósito divino para estar onde eu estou? Então eu tenho imensa alegria na minha intimidade por morar na casa que eu moro, por morar no bairro que eu moro, por estar convivendo dentro do meu teto, da minha casa, com os espíritos que eu convivo, a sociedade que eu participo, o ambiente de trabalho. Eu tenho essa alegria na minha intimidade por essa oportunidade. Eu, sim, já levanto reclamando, chateadinho, porque eu gostaria que o mundo e as pessoas fossem como eu quero. Porque, amados, se nós não tivermos com com a primeira lei divina, como Jesus colocou aqui, ó, amar a Deus, e amar a Deus é isso. É compreender que antes de eu aqui reencarnar, estava lá no mundo espiritual, em uma colônia, aguardando ansiosamente a oportunidade que eu estou. Porque, amados, como sentir Deus na nossa intimidade? Se eu não buscar a cada manhã uma reflexão que o sol nasceu novamente? Amados, estar reencarnado é o maior propósito divino para esse aprendizado do amor. E se alguém na sua intimidade acha que talvez não esteja no lugar que necessita, que não esteja com as pessoas que necessitam, que não está no ambiente reencarnatório que necessita, realmente vai ter grande dificuldade para a transformação. E vamos pensar, perdoe-me, porque eu já falei isso aqui, mas isso tem me ajudado, e como tem me ajudado, eu acabo procurando transmitir essa reflexão. Se perguntarmos para cada um de vocês, ou entre nós aqui, quem que cuida do movimento do planeta Terra em volta do eixo, em volta do Sol? Nessa perfeição? Como nós já sabemos, a nossa Via Láctea, nós temos 200 bilhões de sóis, e já sabemos que tem mais de 200 bilhões de galáxias. Quem que cuida dessa harmonia, desse amor, desse equilíbrio? Amados, e quando a gente vem para o micro, para a nossa intimidade, a cada coração que está ligado com nossos agora através do fio do pensamento, consegue imaginar quantas reações químicas, eletroquímicas, eletromagnéticas estão ocorrendo aí nos seus corpos físicos? E quem tem o domínio realmente de tudo isso? Se a cada um de vocês agora, e nós pedíssemos para o nosso coração parar de bater, ele não para. Mas e se ele para? O que nós podemos fazer? Então, amados, é sentir esse cuidado divino para com todos nós. Agora, essa inteligência que cuida desse universo infinito não soube cuidar de você, colocou você com o corpo errado, no lugar errado, na ambientação reencarna errada, com as pessoas erradas. Como amar ao próximo, como amar a Deus, se eu não compreendo esse Espírito Divino que sou? E aí, o mandamento, né? Então, que a cada manhã, por mais difícil sejam as nossas palavras, sabemos que estamos imersos nesse fluido cósmico divino do amor. Que não tem castigo, não tem julgamento. Tem lei de ação e reação e oportunidade de renovação. E aí vem, né? Fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Inclusive, né? Ao longo dos tempos aí nós podemos até compreender isso aqui um pouco mais, porque, desculpa assim, né?
ainda na compreensão de cada um, por exemplo, em alguns ambientações reencarnatórias, fica até complexo nós falarmos isso assim, não, faz para mim o que eu quero que você vai fazer, vou fazer para o outro o que eu quero que você me faça. E aqueles espíritos que ainda, então, já pensou se nós tivéssemos uma ambientação reencarnatória onde os espíritos colocam bombas neles? E se ele está colocando bomba nele, então ele vai querer que eu coloque bomba em mim também, né? Porque ele quer isso para ele. Então, vamos expandir isso aí um pouquinho mais, essa compreensão? Quer saber mesmo se eu estou fazendo as coisas corretas? Ou se eu estou fazendo as coisas erradas? Que é o parâmetro mesmo disso, né? Como semelhante a fazer aos outros o que eu gostaria que fizesse para mim, é observar o seguinte: a atitude que eu tomar, ou que eu estou pensando se eu devo tomar ou não, se está correta. Olha que beleza de parâmetro. Vamos pensar assim, se todas as pessoas tomarem essa atitude, vai ser bom para todo mundo. Porque se todas as pessoas tomarem essa atitude que eu estou pensando em tomar, e não for bom para todo mundo, é porque então minha atitude não é boa. E nós temos passado, amados, perdoa, né? Porque eu estou imerso. E sou, com certeza, entre todos que estão aqui juntos, o mais devedor. Mas nós temos passado uma grande dificuldade, porque está havendo nesse processo de transformação um relativismo moral, que leva a uma certa flexibilização dessa compreensão se aquilo que eu estou fazendo é bom para todo mundo. Como simples exemplo, por exemplo, né? Perdoe-me, mas digamos assim, eu estou andando na rua e o sinal está vermelho, mas não está passando nenhum carro. Aí eu passo no sinal vermelho. Aparentemente, né, não estava, mas se todo mundo passar o sinal vermelho, vai virar o quê? Um caos. Então, como fazer para desejar aos outros o que é que nós queremos para nós? Agora, como que eu vou amar ao próximo como a eu mesmo, se eu nem amo a ponto de compreender esse Espírito Divino que eu sou, compreender as oportunidades grandiosas da minha reencarnação? Como que eu vou ser amável com o outro se eu ainda desejo para o outro a dificuldade, a dor? Não, como é que eu vou fazer na prática, no meu dia a dia, na minha experiência? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É bastante profunda essa reflexão, porque fazer aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois nisto é que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. Como é que é a nossa vida no dia a dia? Se alguém não pensa como a gente pensa, não tem os mesmos princípios que nós temos, o que nós desejamos para eles? O que nós queremos na nossa intimidade? Porque o que o outro pensa, o que o outro fala, se o outro discrimina, isso é problema do outro. Agora, eu quero saber eu. A cada notícia que eu vejo, a cada postagem que eu vejo, como é que é a minha intimidade? Porque se não tem o mesmo princípio que eu tenho, eu não... Como é que é no meu íntimo? Como é que eu experiencio esse amor? E ele fala aqui, né? Falando dos credores e dos devedores. Como é que eu vou querer cobrar? Como é que eu vou querer exigir se na minha intimidade eu ainda estou cheio de falhas? O quanto eu necessito de ser perdoado, o quanto eu necessito de ter misericórdia para comigo? Como é que eu vou ser julgador e cobrador? Então aqui ele deu o exemplo do senhor ao qual o servo devia, e o senhor pediu que ele pagasse. Ele orou e pediu, ajoelhou nos pés do senhor e disse: oh, me dê oportunidade, senhor, porque eu vou te pagar ao longo do tempo. O senhor disse: está tudo bem. Esse mesmo
Saiu e foi cobrar bruscamente, exigente, aquele que ele devia. Nós fazemos isso na nossa intimidade, no nosso dia a dia. Exigimos muito dos outros, cobramos desde do nosso ambiente doméstico, da nossa sociedade, dos nossos governantes. Nós somos colaboradores deles ou cobradores? Agora, onde nós vivemos? Nós realmente doamos, fazemos a nossa parte? E agora, pegando um novo aspecto desse capítulo, por que Kardec me veio colocar agora aqui, ó, dai a César o que é de César? Por que o Kardec, nesse capítulo do amar ao próximo como a si mesmo, ele veio colocar esse esclarecimento? Por que será que nós necessitamos desse equilíbrio? A compreensão da nossa necessidade como espíritos encarnados. Mas qual é a nossa parte para o espírito imortal que somos? Como é que é esse equilíbrio na nossa intimidade? E novamente aqui, né? Como comentamos, os fariseus com as suas perguntas. E continua até hoje. Então vamos lá, né? Dai a César o que é de César. Depois daquela resposta de Jesus, né, em relação a qual era o maior mandamento, qual era a maior lei, né? Que é a lei de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Então aí os fariseus vêm novamente tentando colocar Jesus em condição de, vamos dizer assim, de pegadinha, de dificuldade, né? Então, os fariseus, tendo se retirado, entenderam entre si para enredá-lo com suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer: olha só a colocação, a pergunta que eles foram fazer para Jesus, né? Inclusive deu uma enfeitadinha. Mestre, sabemos que é veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja. Porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião sobre isto? És permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Vamos entender a situação da época. Por que essa pergunta? Porque na época o Império Romano cobrava dos judeus impostos, tributos. E existia uma revolta pelos judeus, uma grande maioria, até ele fala aqui, né, existia uma grande maioria de judeus que reclamavam do pagamento de impostos. Mas se utilizavam de todos os recursos que a tecnologia, que naquele momento o Império Romano era o maior, a maior evolução em termos de tecnologia, em termos de recursos. Esses judeus usavam todos os recursos, como dá exemplo hoje. Usamos as ruas pavimentadas, usamos os asfaltos todos de acordo, mas reclamamos, né, de pagar os impostos. Então, eles queriam ver como é que Jesus ia fazer para fazer essa colocação. Que eles não vieram com essa pergunta para serem informados. Porque Jesus, inclusive, conforme a resposta dele, ele poderia ser até caçado, preso, porque ele estava instigando a não pagar impostos. Então, entenderam a ideia da pergunta? E nós vemos isso hoje na imprensa, fazendo perguntas assim? Sim. Então, nós temos que aprender. Jesus, porém, que conhecias a malícia, respondeu. E é muito difícil ver Jesus responder com tanta energia, né? Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento ao tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam ele. Então observou-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira,
Admiraram-se eles da sua resposta e deixando-o se retirar. Amados, por que está no capítulo de amor ao próximo esse esclarecimento? Como é na nossa intimidade, a nossa experiência aqui? Porque nós não podemos omitir ou querer dizer que nós não temos que atender às nossas necessidades de espíritos encarnados. Que é a parte... O que é o César aqui que está falando? É o estado, é a organização disciplinar da nossa caminhada evolutiva. E nós temos que ter o equilíbrio, então, para viver a paz íntima do coração, porque milhões aqui, ou dezenas do que estão ligados com o nosso fio do pensamento, às vezes fica aflito e descontente quando pega lá o seu olerite e tem lá desconto disso, daquilo. Ou aqueles outros que estão na oportunidade de emitir uma nota fiscal ou algo semelhante e ter que pagar X de impostos. Como é que é esse nosso sentimento? Como é que é esse equilíbrio na nossa intimidade? Porque não adianta, né? Porque amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Eu não vou conseguir fazer isso se eu não tiver a compreensão qual é a minha parte como encarnado. E o Espírito Divino que eu sou, quais são os recursos que eu tenho que administrar. E segundo os benfeitores, bilhões de espíritos aqui reencarnam. Não conseguem fazer a sua transformação, porque não conseguem dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vive na sua intimidade um inferno íntimo, porque não compreende qual é a parte material, qual é o valor da matéria, qual é o valor dos recursos e o valor do Espírito Divino que somos e a nossa construção moral do amor e a bondade nos nossos corações. Então, nós devemos sentir, então, como que nós temos que fazer todo dia para que nós estejamos em sintonia, nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos desejos estejam em sintonia com o código divino, com a criatura divina que todos nós somos. Nós fomos criados para a felicidade, para o amor. E não tem jeito, nós alcançaremos essa angelitude. Mas vamos procurar com esse evangelho alcançar isso o quanto antes, conseguindo dar a dimensão. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Perdoa-me que às vezes eu comento da minha intimidade, mas como às vezes é aprendizado muito intenso para mim, eu procuro compartilhar na minha dor e na minha dificuldade. Bom, em relação a dar de César o que é de César, com que alegria então eu vejo descontado no meu olerite os impostos que vão servir. E eu, como estou na oportunidade de administrar recurso que é me emprestado, então, para começar, eu estudei sempre em escolas públicas. Então, alguém pagou para que eu estudasse. E aí, quando eu formei, comecei a trabalhar, foi uma imensa alegria poder pagar, descontar para poder alguém poder utilizar o mesmo recurso. Mas eu passei por um momento mais grandioso para o meu aprendizado. Assim que eu estava com a responsabilidade de administrar uma empresa por minha conta, veio uma pessoa do Maranhão, humilde e simples, trabalhar comigo, inclusive começou como um abridor de valeta. E depois virou um profissional de instalações elétricas de ponta. E o que ocorreu? Ele teve uma doença chamada lúpus. E aí, a família dele no Maranhão, e ele fazendo parte da minha vida, do meu contexto, ele ficou internado aqui no hospital do HC de Ribeirão Preto. Inclusive, foi o primeiro transplante de medula que ocorreu aqui no HC. Esse espírito ficou 8 meses reencarnado, fazendo esse tratamento, fazendo essa transplante de medula.
Inclusive, na época, eu tive que ir lá assinar, porque a família dele estava fora. E aí, esse dia, voltando de lá, eu falei, oh, meu Deus, como eu sou devedor ainda. Porque esse pouquinho de imposto que foi descontado nas minhas folhas de pagamento quando eu era registrado, ou que eu pago as guias todo mês da empresa a qual sou responsável de administrar, não paga 1/1000 do que foi investido, o que foi gasto, para que esse espírito que trabalhava comigo pudesse continuar a sua reencarnação. Como eu estava sendo devedor, porque se ele veio e estava comigo, fazia parte da minha vida. E ele ficou bom, voltou a trabalhar. Então, compreendam o quanto oportunidade eu tive de entender a minha alegria em pagar impostos, dai de César o que é de César. Como é que nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como nós mesmos, se nós não conseguimos ter essa dimensão do Espírito que somos? Oh, meus amados, quão complexo é esse capítulo para a nossa vida diária, para o nosso trabalho íntimo. Como é que eu vou fazer para mim viver em paz? Se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo. E o próximo são todos. E às vezes, inclusive, né, esse negócio de próximo, que a lição maior do que a de Jesus, lá, quando os fariseus o tentando novamente, né, perguntam, mas quem é o nosso próximo? Estão lembrados da passagem lá do homem caído na estrada. Não falou se ele era pobre, se ele era rico, se ele era católico, se ele era apostante, se ele era adventista. Não falou nada. Tinha um homem caído na estrada, machucado. Quem é que o atendeu? Então, quem são meu próximo? Inclusive, depende da situação que eu me encontro. Se eu sou o que estou caído, se eu sou o que estou apanhando, eu vou ter um tipo de próximo. Se eu sou top, bem-sucedido financeiramente, bem-sucedido politicamente, eu terei outro próximo. Mas nós perceberemos o próximo na hora da nossa aflição. O meu próximo é só o espírito, nós somos espírito, é adventista, só que é adventista, não. O próximo somos todos nós. Como aquele exemplo, se você tiver extrema dificuldade, digamos que você sentiu alguma coisa ou passou mal na rua, por exemplo, e caiu no chão. Se alguém vir te socorrer, você vai perguntar para ele, escuta, você é espírita, você é católico, você é protestante? Ou você vai aceitar o amparo e a assistência? Então, quem são nossos próximos? Quer mais próximos dos que esses que são os nossos? Amados, vocês têm ideia do que ter como planejamento reencarnatório? Porque ninguém chega onde chega, ninguém está onde está, se não for por permissão divina. Os nossos governantes, os nossos administradores, eles não são nossos próximos, mas o quanto nós os ajudamos com nossas vibrações de amor. O quanto nós ajudamos com a nossa compreensão. Então, e aí, como está faltando alguns minutos, né? Eu gostaria de ler, então, aqui no 11, o egoísmo, que é, inclusive, né, do nosso benfeitor Emmanuel, que foi e é, né, espírito grandioso, especialmente para nós, do coração do mundo, da parte do Evangelho, né? Emmanuel, na codificação, já era espírito de extremado amor de luz, né? E tem um trecho dele aqui. Então, o que é a nossa reflexão para o termo do Evangelho de hoje? Onde está arraigado em nós essa dificuldade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Por que nós não estamos dando conta de fazer isso? Por que ainda ficamos irritadinhos, com raivinha, magoadinhos, criticando? Pois é, o Emmanuel trouxe aqui no item 11. Eu sei que é bastante difícil, inclusive para mim, que é o egoísmo. Então ele começa dizendo, né, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta.
Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Amados, olha o que nós estamos tomando consciência nessa manhã de hoje. Se nós estamos bafejados, se Deus nos concedeu a oportunidade de estarmos conectados com essa doutrina de amor, de paz e de luz, olha a nossa responsabilidade. Perdoe-me, a quem hoje, nessa manhã, está ouvindo isso, passou a ter isso no seu espírito e, a partir de hoje, não vai poder mais falar que era que ignorava a responsabilidade nossa de fazer esse nosso planeta ascender a um planeta regenerado de amor e de luz. Mas para nós fazermos, onde é que nós temos que fazer? No nosso prefeito, no nosso governador, no nosso presidente ou na nossa intimidade? Então, ele diz, né? Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia do mundo. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas. Dirigir as suas forças, a sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo. Então, será que eu tenho coragem realmente de lutar aos meus desejos, aos meus impulsos? Eu dou conta mesmo de não fazer mais como fazia antes? Por isso que ele disse, né? Coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo, do que para vencer aos outros. E nós estamos nessa luta de querer vencer os outros. Querer que os outros façam como nós achamos que é correto. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si. Certo de que nesse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Então, o egoísmo é a origem das nossas aflições, das nossas dores, das nossas angústias, das nossas inseguranças, porque ainda estamos nessa luta de querer o bem para todos. Não para mim só, mas em todas as nossas negociações, em todas as nossas tratativas, eu sempre estou querendo ter vantagem. Eu sempre quero mais para mim. E aí ele continua. O orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade. E, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Está lembrado no julgamento, né, de Jesus, né? Pois quando o primeiro, né, que é Jesus, né, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo, que me importa? Animou-se a dizer aos judeus, né, lá no julgamento, né, este homem é justo. Por que quereis crucificar? Né? Fez a pergunta para nós que estavam lá na plateia, né? E, entretanto, deixa que a conduzem ao suplício. O que aconteceu com Pilatos? O medo, porque ele era o governador da província, o medo dele ficar sem o cargo, o medo dele ficar sem ter influência. Ele não interessou o bem para todos e o bem para Jesus. Ele observou ele. Como é que é isso na nossa intimidade quando nós vamos fazer as nossas negociações? Nós queremos só para nós, quer dizer, o Pilato estava consciente. Inclusive, está lembrado também, né? Antes desse final aqui, quando diz então, né? Então vocês vão eleger esse aqui é o Barrabás, ou ele e tudo mais. Mas antes ele falou para Jesus, né? Seu reino, né? Seu rei. Ele falou, não sou o rei. Você que está dizendo. Porque meu reino não é deste mundo. E Pilatos falou para ele, ó, você sabe que eu posso mandar te prender ou te matar. Jesus falou, sim, mãe. Se hoje o senhor é o governador da província, é pela vontade de Deus, meu pai. Ou Jesus se impôs a ele, dizendo, meu amigo, você não sabe com quem você está falando? Está falando com o governador planetário?
Se eu abrir o meu coração aqui, você vai cair no chão e começar a chorar, porque a minha vibração de amor vai te envolver tal que você não vai suportar. Mas Jesus silenciou. Então, por que o Pilatos, então, é o que o Evangelho está trazendo, né? E no nosso dia a dia? Abrimos mão de coisas de nós para ser úteis à maioria? Então, e Pilatos deixou, então, sabendo que Jesus não tinha nada a temer, mas o medo de ficar sem o cargo. E quantos de nós, que medo que nós temos de ficar sem a posição que nós temos? É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclareçam o encargo e o dever de extirpar este mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo, século XXI, de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que, primeiramente, espilhais o orgulho dos vossos corações. Oh, meus amados, como fazer para estipar dos nossos corações ainda essa visão de julgamento, de crítica, de observação das ações dos outros? Que as nossas ações guardemos na intimidade dos nossos corações. Tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar, se todo mundo fizer isso que eu estou fazendo, vai ser bom para todo mundo. É uma das formas que Jesus nos traz para essa renovação, para essa transformação, para que as nossas ações todo dia estejam em sintonia com essa criatura divina que somos. Porque é o propósito divino para todos nós, que fomos criados simples e ignorantes, mas com o código divino do amor, da perfeição, da agilitude, na nossa intimidade. Oh, meus amados, como amar ao próximo, como amar a Deus sobre todas as coisas, como amar ao próximo como a nós mesmos. Porque se ainda somos egoístas e orgulhosos, se queremos o bem só para nós, como que nós vamos fazer para que a cada dia nós possamos estar em sintonia mais, em conectividade maior com o ser divino que somos, com as vibrações de amor que nos envolvem, porque amados, fluido cosmo divino que envolve todos nós, tudo está disponível, porque Deus é infinito amor e misericórdia. Tudo está disponível para nós, mas depende da nossa ação estar em sintonia com esse amor divino, porque Deus pode tudo. Não é falta de poder que Ele não vem aqui e resolve as coisas para nós, porque é da nossa parte vivenciar o amor, a lei divina do universo infinito. Então vamos todos nós, mais uma vez nessa manhã de hoje, com nossos corações abertos com muito amor, agradecer a Jesus, aos espíritos bons e amigos que patrocinaram a nossa reencarnação e que nos ajudam ininterruptamente. Que vibram dos nossos corações essa alegria, essa gratidão por tudo. Senhor Jesus,
A equipe do nosso professor Eurípides, espíritos amorosos, generosos. Tenha compaixão dos nossos corações, orgulhosos e vaidosos. E conceda-nos, a todos nós que estamos interligados pelos fios dos pensamentos, passes energéticos de amor. Que as doces vibrações amorosas de Jesus envolvam todos os nossos corações, fortificando-nos, para que possamos então sentir e ter essa imensa alegria de viver, sentir a grandiosa oportunidade que nos encontramos. Fortaleça-nos, Senhor, para que sejamos perseverantes em vencer nós mesmos, nos impulsos, nos desejos, nas vontades que insistem a saltar as nossas consciências, e que já sabemos que são sentimentos e desejos inferiores. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, agasalhe todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança. Que a cada dia mais possamos amar e servir, ajudar a compreender e tolerar, para que sejamos instrumentos de ascensão dos nossos corações e estímulos aos corações que compartilham conosco. Que assim seja. Ó Mestre amado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia. Dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó sublime Maria. Está encerrado, então, o nosso encontro da manhã de hoje. Esse, o meu agradecimento, a minha alegria, a minha imensa alegria em ter todos vocês ligados comigo nos fios do meu pensamento. A gratidão por vocês dedicarem o amor de vocês, o tempo de vocês, a me ajudar tanto a alimentar o meu coração da redenção, das imperfeições, das trevas que ainda carrego. Obrigado por me conceder a oportunidade desse convívio. Que todos tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, trabalho e paciência incessante. E até o próximo domingo, no mesmo horário, se assim for a vontade de Deus nosso Pai. E o meu abraço carinhoso e apertado a todos. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Muito obrigado.